Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Ya estoy en España de vuelta, ya estoy de vuelta en Galicia. El plan inicial era extender mi ruta por Portugal hasta el 20 de diciembre, pero hace unos días recibí una invitación muy especial cuya aceptación suponía acortar dicha ruta, y la citada invitación venía de parte de uno de los pescadores más increíbles que he conocido en mi vida, uno de esos oráculos bestiales de la pesca que me proponía irme de viaje con él para pescar y sobre todo para enseñarme. Por un pequeño golpe de mala suerte he llegado a Galicia y esta persona, que precisamente ha cogido vacaciones para este viaje, se encuentra convaleciente, una pequeña dolencia física, pero que le impide pescar, le limita bastante la movilidad. Pero bueno, sabemos que es algo leve y que muy pronto, en las próximas semanas, seguramente llevaremos a cabo ese viaje, que no sé si podré documentar porque, como digo, para mí va a ser algo así como un máster de pesca. Pero intentaremos también hacer algún vídeo con él, sacarle algo de información y poder compartirla contigo. No obstante, las cosas por Portugal estaban absolutamente desfavorables para la pesca. Esta sucesión de temporales, esas aguas marrones, esos vientos brutales, hacían que la práctica de la pesca del sargo fuese algo así como una aventura peligrosa y con muy pocas garantías de éxito. Así que tampoco nos hemos perdido mucho por haber acortado un poquito esta ruta. Bien, ¿cuáles son mis planes futuros? ¿Cuáles son los planes inmediatos de la ruta del sargo? Pues yo os adelanto que, si todo va bien, en febrero tendremos otro viaje, un viaje que seguramente comience de nuevo recorriendo Portugal para poder resarcirme de todas esas zonas que no he podido pescar, y desde aquí hasta ese momento estaré alternando días en los que estaré en casa de mis padres, en el interior de Galicia, con salidas de pesca de varios días por Galicia y tal vez algunas comunidades autónomas limítrofes. Tengo que aprovechar también estos meses para seguir vendiendo cosas y para recuperarme económicamente, porque realmente lo que hemos gastado en este más de medio año en la furgo, en este más de medio año de viaje, ha sido una cantidad muy cuantiosa, muy elevada, miles y miles de euros. Pero bueno, no me arrepiento de nada, al revés, es una aventura que ya podemos decir que me quite lo bailado. Ahí está vivida, ahí está disfrutada, ahí está sufrida y sobre todo ahí está todo ese pozo inmenso de nuevo conocimiento, de nuevas experiencias que he adquirido. Vamos metiéndonos ya en la materia de este vídeo. Manuel Monteiro. Manuel Monteiro es una persona muy especial para mí. Es uno de mis maestros, es mi amigo y es uno de los pescadores más increíbles que he conocido en mi vida, en todos los lugares que he estado, que no han sido pocos. Te puedo garantizar que el nivel que le he visto para identificar problemas y solucionarlos en esta jornada de pesca que hicimos juntos es algo que está al alcance de muy pocos pescadores. En esta jornada de pesca las condiciones eran muy difíciles, teníamos aguas bastante tapadas, muy verdes, además había muy poco mar, teníamos muy poca rompiente, y aún así Manuel consiguió sacarle el máximo partido a esta jornada, a base, también es verdad, de constantemente buscar cambios de pesquero en una zona extremadamente difícil y muy peligrosa si no se conoce. Realmente yo, los lugares en los que he pescado en esta jornada con Manuel son pesqueros a los que jamás iría solo. Como anécdota os diré que cuando llegamos al primer pesquero montamos tanto Manuel como yo prácticamente el mismo aparejo, sin mirarnos, con la misma marca de boya, la misma longitud de bajo de línea, el mismo lastre, pero solo con una diferencia, que es que yo empecé armando con un 0.20 y él con un 0.18. Y cuando él llevaba ya dos peces, un sargo y una baila, me dijo: Tarci, lo estás haciendo todo bien, solo te está fallando el calibre. Me dejó su bobina del 0.18, armé con ese 0.18 y comencé a sacar peces. Esto lo comento porque he visto muchas veces debates acerca del calibre, acerca de si es necesario bajarlo tanto, y ha sido una confirmación más de algo que yo ya tenía claro. A veces, incluso en lugares como este, lugares prácticamente vírgenes, lugares que no están quemados,
En pescas, incluso utilizando engodo como hicimos en esta ocasión, el usar un hilo extremadamente fino marca la diferencia directamente entre pescar y no pescar, entre tener picadas y no tenerlas. Y evidentemente sacar los perrotes que sacamos aún encima desde altura es algo muy difícil, perdimos varios sargos, pero yo al menos prefiero tener picadas y conseguir sacar algunos, aunque otros se pierdan, a estar ahí con cara de tonto sin tener ni una sola picada. Otro de los grandes aciertos de la jornada fue ya al final, en el último pesquero, cuando lo teníamos ya totalmente quemado por las capturas, por el engodo, etc. Que ya no picaba ningún sargo y dice Manuel: ha llegado el momento, ahora vamos a sacar la lubina de la cena de Navidad. Una tradición que hace él todos los años, en los días previos a las Navidades. Vertió todo el cubo de engodo que quedaba y de ahí a unos 10 minutos salió la lubina que podréis ver en el vídeo. En fin, pura admiración por el maestro pescador y amigo Manuel Monteiro, puro agradecimiento por su hospitalidad y simplemente deciros, por si no lo sabéis, que él tiene varios cursos de pesca online. Tiene muchos cursos en portugués, tiene uno en castellano. Yo hice el curso en castellano hace tiempo, hice varios cursos en portugués también y la verdad es que son altamente recomendables. Os voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo. Ya para terminar, me gustaría pedirte disculpas porque entre los constantes cambios de pesquero, entre la peligrosidad del lugar, entre la, entre comillas, incomodidad de las puestas, no coloqué muy bien la cámara para grabar, estaba colocada como cuando pesco en pesqueros bajos, para recoger bien las imágenes de esos pesqueros bajos, y aquí estábamos pescando en altura, por lo tanto muchas veces las capturas no se ven muy bien al salir. Con todo ello, a continuación comparto contigo un día con el maestro Manuel Monteiro. ¡Vamos allá! Um livro que eu li que dizia que qualquer pessoa pode viver a fazer aquilo que gosta. Pouco a pouco, eu intento, como fan os asiáticos, non? Un pouco da cultura asiática, é dicir, en cada vídeo facer algo novo, ou un novo recurso, sabes? Então, eu comecei a pescar já tarde. Foi o meu irmão que me desafiou. Comecei a pescar já aí para os 22, 23 anos. Que eu não queria, achava que a pesca era uma ganda seca, como eu já te disse. Achava que a pesca não tinha interesse, que era muito parada. Depois o meu irmão desafiou-me e desde o primeiro dia pesquei uma tainha, fui eu, ele e o meu pai. Fiquei viciado na pesca. Completamente viciado. Costumo dizer que há vida antes e depois da pesca. Começa tudo a fazer sentido, deixas de ter tempos livres, todo o tempo livre é para a pesca. E eu achava que a pesca era uma seca, não valia a pena, mas foi uma loucura. Bueno, estamos aquí en el Cabo de Roca con el maestro Manuel Monteiro. Conoce muy bien este punto y es el que usa de referencia para elegir el lugar de pesca. Está tomándose su tiempo para ver el mar y bueno, en su biblioteca mental de lugares pues decidirá dónde vamos. É mais difícil de aprenderes, é muito mais difícil, não tens ninguém que te ensine. Eu costumo dizer que são os pescadores que é o rapaz da cidade, não tens ninguém que te ensine, mas também tem a vantagem que quando tu aprenderes com menos maus vícios, porque o pescador que vive à beira-mar, aquele pescador tradicional que aprende com os pais, todo o litoral, toda a costa é diferente, e o pescador normalmente aprende a pescar naquele local. Se tu vives numa zona com um determinado tipo de mar, uma morfologia do terreno diferente, tu aprendes com os teus pais a pescar ali. E um pescador, por exemplo, que está habituado a pescar em pesqueiros rasos, dificilmente sabe pescar em pesqueiros fundos e vice-versa.
Que uma das vantagens é essa, nós conseguimos ser mais versáteis, pescar em todo o tipo de rede. Claro que foi muito mais difícil de aprender, mas depois conseguimos ser pescadores mais versáteis. ¡Qué cabrón! Coa ilusión non se xoga, don Manuel. Coa ilusión non se xoga. Joder, aí está. Sí, señor. Dicho, Sí, señor. Los grandes son una pasada, a la que damos. Así es como rompo fronteras. Quando eu estou a pescar, é a definição de felicidade. Há uma definição de felicidade, que é quando tu não pensas no passado. Pensar no passado é depressivo, é o que faz a depressão, tu estás a pensar no passado, e não pensas no futuro, que é a ansiedade. Felicidade é tu estás a viver o momento, não estás a pensar em nada, estás a viver o momento. E eu não conheço outra atividade que tu possas fazer vestido em que tu estás a viver o momento e não pensas em mais nada. A pesca, tu estás a ver a boia ali, ou a ponteira, estás a olhar para a ponteira, tu não pensas, tu estás no presente, estás efetivamente no presente. E isso para mim é a definição de felicidade. A pesca, tudo na pesca para mim é bonito, o desafio, a dificuldade, o contacto com a natureza, essa presença no local, tu estás a viver o presente, tudo é espetacular, até o peixe. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Tranquilo. ¡Oh! Rompeu. Vamos. Tu podes considerar o ato de tu estares ali à pesca, podes considerar isso uma meditação. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Dónde vai? Con 3,18. ¡Guau, chaval! ¡Pedazo de sargo! Ainda não está Ainda não, cima. pero já vimos. Sí. Gol, como Sí, señor.
¡Wow, chaval! É, Wow. macaco. Grita, né? ¡Bicharraco! Ah, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, chaval! ¡Bicharraco! Bueno, vamos allá, con 0,18. ¿Daremos levantado? ¡Opa! ¡Dios! ¡Qué pasada, chaval! é maior, meu. Ah, mira, Manuel, já meteste um mordisco? E tinhas fome? Tinhas fome? Rabo cortado, olha para esta bizarra de meu amigo que Tarsi apanhou. Ai, olha para isto. Sim. Manuel, ¿con qué calibre sacamos esto? 018? Con 0,18. 018. Me cago en él. Pega lá aí nele. Está a aparecer no vídeo. Ai, não, mano. Com 018. Coisa mais linda. Eu trabalho numa loja de pesca, tenho uma loja de pesca e vejo como o pescador dá tanta importância ao material. Mas acho que o mal não é só dos pescadores, é o consumismo mesmo das pessoas. As pessoas levam tudo muito virado para o consumo. E isso impede o pescador de crescer como pescador. Vai pôr sempre o problema na cana, ou é porque é da cana, ou é porque é do carreto, é do desvio. Estão sempre a inventar mil e uma desculpas devido aos fracos resultados na pesca. Estão sempre a inventar porque tem que ser a melhor cana ou o melhor carreto. E trava muito o crescimento do pescador. Dão demasiado, sem dúvida, demasiada importância ao material. O material tem sua importância sim, quando tu já estás num nível em que podes usar um material que te vai favorecer na pescaria. Mas para a grande maioria dos pescadores, usa o material a um nível bem superior. O pescador dá demasiada importância ao material de pesca e pouca importância ao conhecimento, que ao fim e ao cabo é o mais importante. Bem. Agora, eu e o Tarsi vamos dar importância a um travesseiro de Sintra. Um travesseiro de Sintra que é para Genial. repor as energias. Estaba colocando a cámara. Outro grande, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Nós tínhamos uma fábrica de bolos. De bolos. De bolos. Uma fábrica de bolos, uma pastelaria. E num livro eu vi uma receita, um livro de pesca, não sei onde é que eles foram buscar aquilo, uma receita de engodo, que era o assassino de peixe, que apanhava muito peixe com engodo, que leva queijo, pão e sardinha. Bem, a gente fez aquilo na amassadeira da pastelaria. Fizemos ali alguns 20 ou 30 quilos de engodo, íamos para Sagres apanhar, e agora em Sagres, junta Sagres, que é maravilhoso, amanhecer, maré cheia, as últimas 2 de enchente, tudo coisas que a gente lia nas revistas, que é as últimas 2 horas de enchente, o amanhecer é que é bom, e com engodo, então agora não há peixe nenhum que nos escape, a gente convencidos. Metemos aquilo, levámos uma carrinha que era da pastelaria, uma Mercedes Vito, íamos os 3 à frente, e metemos 2 latas grandes, cheias de engodo na mala. Metemos naquelas amassadeiras industriais da pastelaria, mexemos, agora que a gente apanha peixe. Íamos a meio da viagem, assim, cheios de sono, que a gente trabalhávamos a noite toda, assim, cheios de sono, a carrinha explodiu. As latas levedaram, o engodo começou a levedar dentro das latas, explodiu aquilo, a carrinha cheia de engodo de todos os lados. Uau! Imagina. E depois chegámos lá, que as latas não estávamos cá por uma colherzinha, a gente é logo meia lata. Àquela altura de sacos. Agora é que a gente vai apanhar peixe. Se demos cabo do pesqueiro.
Mas temos muitas histórias. Ostras, pues a mí me parece igualiño o último que marchó. ¿No te parece? Eu penso que é o mismo. Es que tanto como meu, Manuel. Eu penso que é o mismo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, justo. Justo. Acho que foi no sexto, certo? Calma, tá. Eu acho que foi no sexto. Tirar no sexto. No, no fue falta, ¿eh? No fue falta hacer esto. No es preciso. ¿Cómo se llama esto, Manuel? Travesseiro. 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 Ah, travesseiro. Travesseiro. Travesseiro, vale. É propio de aquí, verdad? É típico de aquí. Típico de Sintra. Típico de Sintra. Travesseiro, riquísimo, para coller forzas. E eu percebi que todo o dia eu estava na loja, todo o dia o pessoal a perguntar-me dicas de pesca. Eu estava lá para vender material de pesca e estava todo o dia com o pessoal a pedir-me dicas de pesca, como é que se pesca, como é que se pesca. E eu a atender ao balcão, não posso estar a ensinar as pessoas a pescar e a atender as pessoas ao balcão, né? Ia dando dicas. Só com as dicas o pessoal não aprende a pescar. Foi aí que eu decidi realmente criar algo que conseguisse ajudar as pessoas que quisessem ter resultados na pesca, o passo a passo, de A a Z, tudo bem montadinho, para uma plataforma onde o pessoal conseguisse realmente aprender a pescar. Porque era a necessidade que eu via diariamente na loja, de manhã à noite sempre. Perguntas porquê, como é que apanhas, porquê é que eu não apanhei, porquê é que o outro apanha. E assim pronto, estruturei todo um passo a passo necessário para conseguir bons resultados na pesca. Mas foi num livro que eu creio que fiz o clique. Claro. ¿Sí? ¿Qué? Sí, un tronquecito. Que cor tan marrón, ¿no? Sí, curioso. De unha cor moi como dourada. Meio verde, Sí, curioso, ¿eh? Chama o avô. Chama. O Nelson a pesca ao peão, o Luís Batalha a pesca à boia com engodo, principalmente, e a chumbadinha praticamente fui eu que a desenvolvi, embora já existisse, e há pescadores que fazem, mas a mim ninguém me ensinou, fui eu que a desenvolvi. Mas pronto, a partir do momento em que tinha as bases, foi pesquisar na prática, no terreno. Já passa dos 5.000 alunos. Mais de 5.000 No total alunos. passa dos 5.000 alunos, não sei dizer o número certo, mas passa no total, só em Portugal passa de 5.000. Só em Portugal. A gente começava a trabalhar, por exemplo, às 7 da noite, na pastelaria, aos 3. Às 7 da noite. A gente era capaz de sair às 5 da manhã, ir para a pesca,
até o outro dia às 7 da noite e trabalhar a noite toda outra vez, direto, dormíamos um bocadinho em cima das pedras. Era essa a aventura. Hoje não. Nós, hoje com mais técnica, sabes o que é que vale a pena, não vale a pena, pescas 2, 3, 4, 5 horas, se no máximo chega. É diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Dime, por aqui, cara. Consegues? Consegues morar cá? Sim. Está. ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gente! ¡Se toca Natal! Fez logo os peixinhos. Com cada sangarito mais pequenino. Pronto, o Natal já está. Para mim, a primeira qualidade que um pescador tem que ter, de sargos ou não, mas principalmente de sargos, é a humildade. O pescador, se não tiver humildade para aprender, não tiver a mente aberta para aprender as coisas, não dá. Eu acho que o próprio mar mete o homem no seu lugar. Porque quando o pescador é casmurro, não quer aprender ou é teimoso, o próprio mar vai-lhe dando tareia, vai-o amassando até ele ficar humilde e aprender. Se não quiser, acaba por desistir ou não aprende. Essa é para mim a maior qualidade. Depois tem que ser curioso. Para pescar sargos é importante ter também uma boa forma física para a gente se movimentar. Como tu viste hoje, foi preciso mudar de pesqueiro e às vezes se não tivermos uma boa forma física não fazemos esse tipo de coisas e as pescas são mais fracas. Mas eu acho que é gostar e ter humildade, só gostar de aprender. Acho que são as principais qualidades para ser um bom pescador. Bueno, creo que recordaré este día durante muchísimo tiempo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que me dejes un me gusta, que cuesta muy poquito y que me ayuda mucho en el canal. Si no quieres perderte mis vídeos semanales sobre esta aventura, te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y te invito también a que sigas a La Ruta del Sargo en Facebook e Instagram. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene en un vídeo del cual todavía no tengo ni idea. Vamos a ver si los temporales nos dejan pescar y vamos a ver qué sale. ¡Chao!